A Petrobras tem adotado estratégias empresariais questionáveis e a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, justifica sua crítica a essa política por considerá-la antinacional. Criticamos a estratégia porque ela tem como objetivo a privatização desnecessária dos ativos da Petrobras e do petróleo brasileiro, um verdadeiro crime que lesa a pátria em favor de interesses estrangeiros. Vejamos alguns fatos que fundamentam nossa avaliação. A Petrobras tem um enorme e promissor projeto a ser desenvolvido, o pré-sal, que desde sua descoberta é cobiçado pelas multinacionais. Porém, a companhia se autolimita, estabelecendo metas de alavancagem sem nenhum sentido. Mas qual é a finalidade da escolha deste indicador como estratégico? É simples, obriga a empresa a limitar investimentos, transferindo as oportunidades de desenvolvimento da produção para as petroleiras estrangeiras, ao mesmo tempo em que vende ativos para reduzir a dívida. É evidente que a escolha do indicador de alavancagem, suas metas e prazos são arbitrários. São as consequências do objetivo de privatização e não o contrário. Trata-se de uma falácia de inversão de causa e efeito que é repetida muitas vezes. Entre 2010 e 2014, mesmo com a elevação dos preços do petróleo, a empresa decidiu manter os preços internos abaixo dos internacionais, mesmo tendo que subsidiar a pequena parcela de derivados que era importada. Ainda assim, o resultado foi a conquista das maiores gerações operacionais de caixa de sua história. Em 2010, 28 bilhões de dólares e 2011, 33 bilhões de dólares. Mas a partir de 2016, estabelece preços acima dos internacionais, perde mercado interno, coloca suas refinarias na ociosidade e mesmo com volumes de produção muito maiores, não consegue alcançar as gerações de caixa do passado. Os brasileiros perdem empregos e são sufocados com preços desnecessariamente mais altos. Por quê? A empresa nem mesmo se defende dos ataques da mídia, que mente descaradamente dizendo que a Petrobras tem uma dívida impagável e que está na bancarrota. A Petrobras deve exigir direito de resposta imediato. A empresa conhece seus números melhor do que ninguém e sabe que é tudo mentira. Então qual a razão da conivência? O último plano de negócios e gestão apresentado, 2019 e 2023, deveria apresentar aumento da geração de caixa de 9 bilhões de dólares, ou seja, 176 bilhões de dólares, mas sofreu mais uma redução para 114 bilhões de dólares. Toda essa estratégia não tem justificativa aceitável. Seu resultado é entregar os rentáveis ativos da Petrobras aos estrangeiros e tirar dos brasileiros o seu maior patrimônio. Entenda melhor assistindo o vídeo a seguir. A AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, tem criticado e denunciado as consequências das estratégias de gestão da Petrobras adotadas a partir da administração de Bendini Rousseff, 2015, e parente Temer, 2016. Nos últimos 2 anos passaram a ser praticados preços mais altos, que viabilizaram a importação por concorrentes. A estatal perdeu mercado e a ociosidade de suas refinarias chegou a 1/4 da capacidade instalada. A exportação de petróleo cru disparou, enquanto a importação de derivados bateu recordes. A importação de diesel se multiplicou por 1,8 desde 2015, dos Estados Unidos por 3,6. O diesel importado dos Estados Unidos, que em 2015 respondia por 41% do total, em 2017 superou os 80% do total importado pelo Brasil. Sob o eufemismo parcerias e desinvestimentos, o plano estratégico tinha a meta de privatizar 34,7 bilhões de dólares de ativos da estatal entre 2015 e 2018. O plano vigente, PNG 2019-2023, pretende privatizar 26,9 bilhões de dólares entre 2019 e 2023. Para isso se arbitra a redução da alavancagem, que é a razão entre a dívida líquida e a geração de caixa, EBITDA ajustado, para abaixo de 1,5 em 2020 e limita o investimento médio anual em 16,8 bilhões de dólares. Entre 2009 e 2014, o investimento médio anual foi de 48,7 bilhões de dólares, corrigidos para 2018.
A média é quase 3 vezes maior em comparação com o investimento médio anual previsto para o quinquênio 2019 a 2023, de 16,8 bilhões de dólares. Essa política tem como pilar ideológico o mito da Petrobras quebrada, uma falácia amplamente divulgada pela mídia em favor de interesses privados e antinacionais. Tal mito tenta convencer a todos que a estatal está à beira da falência, endividada e não tem capacidade de fazer investimentos, portanto precisaria vender ativos em leilões para cobrir o rombo. De acordo com essa mentira, a corrupção sofrida pela Petrobras, somada aos subsídios ao consumidor entre 2010 e 2014, quando a Petrobras não fez o repasse integral do aumento do petróleo no mercado internacional aos combustíveis vendidos no Brasil, teriam levado a companhia a um estado de crise irreversível. O mito da Petrobras quebrada foi divulgada pela mídia parcial de forma tão eficiente que influenciou a opinião de jornalistas, políticos, professores universitários, convencendo até mesmo o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Em recente entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Bolsonaro afirmou que em seu governo poderá vender áreas da Petrobras e buscar parcerias para a empresa manter o calendário de investimentos. Além disso, ele também afirma que pretende manter o calendário de leilões de blocos de petróleo em seu futuro governo. A verdade é que a Petrobras é uma grande geradora de caixa. Não está e nunca esteve quebrada. Tem potencial para abastecer o mercado interno a preços mais baixos que os internacionais e ainda ser muito lucrativa. Além disso, tem sim capacidade para investir no pré-sal. A Petrobras não precisa vender ativos para reduzir seu nível de endividamento. Ao contrário, na medida em que vende ativos, ela reduz sua capacidade de pagamento da dívida no médio prazo e desestrutura sua cadeia produtiva, em prejuízo à geração futura de caixa, além de assumir riscos empresariais desnecessários. A meta de alavancagem de 2,5 poderia ser atingida em 2020 e 2021 sem vender ativos, mas a administração antecipou a meta de 2020 para 2018. Recentemente, reduziram ainda mais a meta de alavancagem para abaixo de 1,5 até 2020. Acreditamos que a verdadeira meta é privatizar os rentáveis ativos da Petrobras, reduzir investimentos e alienar o petróleo do pré-sal aos estrangeiros. Trata-se de uma estratégia antinacional para conter o crescimento da Petrobras. A Money Times informou recentemente que o Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo, enviou relatório aos seus clientes informando da análise do novo Plano de Negócios e Gestão, PNG, da Petrobras. A conclusão da análise diz que a empresa pretende fazer uma distribuição de dividendos no valor total de 40 bilhões de dólares no período de 2019 a 2023. Isso é mais uma prova do que estamos alertando há muito tempo. Querem privatizar a Petrobras. O PNG 2018-2022 objetivou a venda de 34,7 bilhões de ativos enquanto não priorizou a rolagem da dívida para evitar a privatização. Pelo contrário, foi criado um novo uso chamado formação de caixa, no montante de 8,1 bilhões de dólares. Ou seja, o PNG 2018-2022 prevê um aumento do caixa da empresa de 8,1 bilhões de dólares. Mas para que a Petrobras precisa aumentar seu caixa? No final de 2016, o caixa da Petrobras era de 21,2 bilhões de dólares e o da ExxonMobil, uma das maiores petrolíferas do mundo e com receita 2,5 vezes maior do que da Petrobras, de apenas 3,65 bilhões de dólares. A Petrobras tem capacidade de investir na exploração e produção do pré-sal, no refino e nas energias renováveis e em suporte ao desenvolvimento da economia nacional. Os balanços da Petrobras são a maior evidência dessa realidade. Analisando os balanços publicados pela Petrobras, é fácil verificar sua solidez financeira pelo índice de liquidez corrente, sempre acima de 1,5. O que significa dizer que para cada R$1 que a empresa tem que pagar por dívidas, no curto prazo, ela dispõe sempre de mais de R$1,5. Analisando os números do gráfico de liquidez corrente, fica claro que a Petrobras não tem nem nunca teve problemas financeiros, pois durante todo o período levantado, sua liquidez corrente se manteve elevada, situação muito mais confortável do que a norte-americana Exxon. Este outro gráfico comprova que a Petrobras é uma excepcional geradora de caixa.
Vejam que a geração operacional de caixa da Petrobras é bastante estável, oscilando entre 25 e 27 bilhões de dólares. Nada abalou a capacidade da companhia gerar caixa, nem a corrupção apontada pela Lava Jato, nem os subsídios concedidos aos consumidores brasileiros entre 2010 e 2014, nem a reavaliação contábil dos seus ativos, os impairments, feitos entre 2014 e 2017, e muito menos a variação do preço internacional do petróleo. A exportação de petróleo cru por multinacionais estrangeiras, privadas e estatais, prejudica o desenvolvimento econômico do país. A história mostra que nenhum país se desenvolveu exportando petróleo cru por meio de multinacionais estrangeiras. O gráfico apresenta a evolução da exportação de petróleo cru e da importação de derivados pelo Brasil desde 2000. O Brasil se torna exportador líquido de cerca de 650 mil barris de óleo equivalente em 2018. Situação preocupante, considerando-se o baixo consumo de energia per capita do país e sua correlação com o crescimento econômico e desenvolvimento humano. Nenhum país continental e populoso como o Brasil se desenvolveu exportando matérias-primas de baixo valor agregado. Sabemos que o desenvolvimento de um país tem forte relação com o consumo de energia. Quanto maior o PIB de um país, maior é seu consumo de energia. Para alcançar alto desenvolvimento humano, o Brasil precisa aumentar e muito o consumo de energia. Estima-se o aumento de 5 vezes no consumo de energia primária para que nossa população atinja padrões de vida compatíveis com os países desenvolvidos. A Petrobras, desde o início, sempre sofreu ataques, porém, desde a descoberta do pré-sal em 2006, passou a ser alvo de interesses de agentes estrangeiros. Não faltam recursos para uma empresa que descobre uma mina de ouro e tem tecnologia para explorá-la. Os agentes financeiros sabem muito bem disso. O retorno dos projetos é muito maior que o custo do dinheiro. O difícil na indústria do petróleo é a descoberta de novas reservas e o desenvolvimento de tecnologias adequadas. E isto a Petrobras fez sozinha e com maestria. Infelizmente, até o momento, essa não tem sido a visão dos políticos eleitos. Existe um projeto de lei prestes a ser aprovado, de autoria do deputado José Carlos Aleluia, que prevê a privatização de até 70% dos 5 bilhões de barris de petróleo equivalente na seção onerosa. O projeto de lei PLC número 78 de 2018, que altera a Lei 12.276 de 2010, se aprovado, e se a Petrobras decidir alienar os 3,5 bilhões de barris de petróleo equivalente, 70% dos 5 bilhões, aos quais tem direito de produzir, a sua participação relativa no pré-sal, sob os regimes de partilha e cessão onerosa, cairá de 41% para apenas 28%, enquanto as companhias estrangeiras aumentariam sua participação de 59% para 72% do total estimado, de 27,21 bilhões de barris equivalentes de petróleo, fragilizando a garantia de abastecimento nacional. O pré-sal já responde por mais de 50% da produção nacional. Em 10 anos, alcançou mais de 1,5 milhões de barris equivalentes por dia, patamar alcançado em 50 anos de produção no Mar do Norte. Defendemos que o modelo de negócios da Petrobras deve ser diferente daquele adotado pelas multinacionais e que resultaram em rotundo fracasso. Ao invés de mirar na agregação de valor para o acionista no curto prazo, deve objetivar a segurança energética e alimentar brasileiras. Deve-se viabilizar a transformação do petróleo em produtos com maior valor agregado, produzir o petróleo na medida do nosso desenvolvimento para consumo interno em resposta a tantas necessidades não atendidas. Restringir a exportação aos derivados de maior valor de forma cuidadosa, planejada e responsável. Utilizar a renda petroleira para levantar a infraestrutura para a produção dos biocombustíveis e das energias renováveis. É fácil perceber quando o verdadeiro objetivo de gestão é a privatização por partes dos ativos rentáveis da Petrobras. Sabemos que a escolha do indicador de alavancagem, da meta de 1,5 e do prazo de 2020 são arbitrários. São as consequências da meta de privatização de 26,9 bilhões de dólares entre 2019 e 2023, e não o contrário. As maiores multinacionais de capital privado do setor do petróleo não repõem suas reservas na taxa que são esgotadas, têm produção declinante, apresentam resultados financeiros fracos e perderam boa parte de sua capacidade tecnológica ao terceirizar suas atividades às empresas prestadoras de serviço. Em uma palavra, definham.
Entre as principais causas, a adoção de modelos de negócio baseado em premissas falsas, com o objetivo de maximizar o valor para o acionista no curto prazo, com precária visão estratégica ao não compreender o ambiente de negócios, seguindo bovina e consensualmente planos similares baseados em informações de consultorias independentes, ao negar restrições socioeconômicas, além de ignorar limites naturais. Caso a Petrobras adote modelo parecido, terá o mesmo destino em breve. Com relação à percepção dos petroleiros, podemos recorrer à pesquisa de ambiência realizada pela Petrobras. A pesquisa feita em janeiro de 2017 apontou que apenas 31% dos 64% que responderam confiavam nas decisões tomadas pela direção superior. Ou seja, menos de 20%, 1 em cada 5, responderam favoravelmente e confiantes nas decisões do presidente, conselheiros e diretores da Petrobras. Entre os brasileiros também, pesquisa recente realizada pela Folha de São Paulo apontou que 70% são contra a privatização da Petrobras e 78% contra o capital estrangeiro na companhia. A maioria dos brasileiros tem consciência da construção da ignorância sobre o petróleo brasileiro e a Petrobras. Ter consciência é necessário, mas ainda é insuficiente para preservar a companhia e usar nossos recursos naturais em favor da maioria. É necessário que haja união e organização em defesa do maior patrimônio dos brasileiros.